Nessas últimas semanas, muita coisa mudou na política brasileira. Quer dizer, só uma coisa mudou, né? Jair Bolsonaro. Só que quando o presidente muda, tudo muda ao redor. Esse momento é tão importante que pode definir as chances do impeachment, pode definir as chances de reeleição. Então é importante demais a gente entender qual a natureza dessa mudança. O que ela tem de real ou falso? Se é superficial, se é profunda. Se Bolsonaro aguenta o tranco do próprio temperamento explosivo. E muito cá entre nós, até mesmo se ainda dá tempo de se salvar. Quer entender? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida. Aliás, calma. Antes da vinheta, clica no sininho, assina. Dois momentos nas últimas semanas são chaves para a gente entender o silêncio e o repentino bom comportamento de Jair Bolsonaro. Há 3 semanas, o secretário de governo, Luiz Eduardo Ramos, pôs o seu uniforme ali elegante de general do Exército, todo cheio de medalhinhas, foi até o quartel-general e comunicou ao seu comandante, Edson Pujol, que passaria a reserva agora em julho. Vejam quanta informação tem aí. Durante os últimos meses, houve um conflito entre os generais do Palácio do Planalto e os generais que comandam o Exército. O primeiro grupo ficou ali falando de artigo 142, de que se o Supremo abusasse, o Exército seria o fiel da balança, como se o Brasil ainda estivesse na monarquia e houvesse um quarto poder moderador dos outros 3. E os generais que de fato tocam as armas diziam ali, olha, a gente não tem nada com isso não. Num determinado momento, quando o calor ficou muito alto, teve gente de dentro do Palácio do Planalto que começou a sugerir que o presidente poderia tirar Pujol do comando do Exército e botar Ramos. Deu aquele desconforto. E não rolou. É claro que estavam preparando um golpe. Quando Ramos anuncia que passa a reserva, a mensagem é a seguinte: os legalistas ganharam. Não vai ter golpe. O segundo momento importante precisa de muito menos explicação. É a prisão de Fabrício Queiroz. Então vamos juntar as duas peças. Enquanto os problemas legais envolvendo corrupção começam a crescer muito para o presidente de um lado, ele percebeu, enfim, que não teria espaço para um golpe de Estado. Junta a isso o fato de que, discretas, surgiram nas ruas as primeiras manifestações contra o seu governo. Além disso, nas redes sociais, nas suas redes sociais, em todas as maneiras de medir possível, ele começou a apanhar de forma inclemente. Sim, estamos falando de um governo fraco, de um governo que estava cavando o seu fim antecipado. Se Bolsonaro continuasse todo dia parando ali na frente da Alvorada, perante a sua claque, e dizendo desaforos contra jornalista, contra advogado, se continuasse todo domingo festejando sem máscara junto àquele bando de gente paga com faixas pedindo aí sim o fechamento do Congresso, do Supremo, intervenção militar, se continuasse nessa toada, Bolsonaro ia atiçar, e no momento em que a pandemia tornasse possível voltar às ruas, o país perigava explodir em passeatas. Pronto. Aí não importa se é no modelo cara pintada, se é no modelo camisa da seleção, o resultado a gente sabe que costuma ser igual. Junta a crise econômica, baixa popularidade, passeatas de vulto, o resultado é um bando de deputado ao microfone fazendo discurso pela democracia, pela mãe, pelo pai, pela pracinha da casa, gritando sim pelo impeachment. O que Bolsonaro fez foi, primeiro, calar a boca, água na fervura. Se tá fraco, parar de ficar atiçando a onça. Claro, demitiu Abraham Weintraub do MEC e está tentando colocar alguém com disposição para o diálogo. O espaço para os radicais olavistas está diminuindo. Vejam bem, nas redes sociais, esses radicais eles estão ganindo. Os filhos do presidente estão meio aflitos, dizendo que precisam de um tempo para calma, mas nesses últimos tempos 2 mudanças importantes deram fôlego para o governo. A primeira é o auxílio de emergência. Ele estancou a sangria nas pesquisas de opinião. Gente demais no nosso país nunca viu R$600 assim, de uma só vez. E isso faz diferença.
Se nas pesquisas Jair Bolsonaro parece estancado ali na faixa dos 30%, isso tem motivo. Ele perdeu muito apoio na classe média, mas também ganhou justamente dentre os que recebem o auxílio. A segunda mudança, claro, é a entrada do Centrão na base do governo. Vejam que os dois movimentos representam também uma traição do discurso que Bolsonaro sempre manteve como candidato e como presidente. Ele não ia ter conversas com político que quer algo por voto e era contra políticas sociais com essa característica de auxílio, tipo Bolsa Família. Mas para se manter no poder, está tudo valendo. O resultado concreto é que o Centrão dificulta o voto no impeachment e o auxílio, que é mesmo necessário, tá? Fundamental até, estanca a queda da popularidade. Então vamos lá. Junta tudo isso e o resultado qual é? Bolsonaro fará, a partir de agora, um governo normal, de centro-direita, diferente de tudo o que aconteceu. Será? Calma. Primeiro nós temos de entender o auxílio emergencial, porque Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele é contra. Serão agora mais R$ 1.200, divididos em ainda não sabemos quantos meses ao certo, e aí acaba. Segundo, o Brasil está entrando na pior crise econômica da sua história, ao menos desde que começamos a medir o PIB em 1948. Tem gente esperando uma queda de 10 pontos. Como o governo não montou uma política decente de auxílio a pequenas e médias empresas, por exemplo, estamos já assistindo a uma quebradeira generalizada. As pessoas só vão se dar conta quando o isolamento realmente passar e perceberem o número de portas fechadas em lojas e restaurantes pelo caminho. Um governo sobrevive a um estrago desses porque, vejam, ao tentar negar a gravidade da pandemia, ao enxergar seu aspecto econômico por uma lente de laissez-faire, de tudo vale, cada um na sua, uma visão radicalíssima de política econômica, o governo é responsável por parte desse estrago. Além disso, os problemas legais não acabaram. A investigação sobre fake news no Supremo pode terminar ligando gente no Planalto, até mesmo filhos do presidente da República, à manipulação de informações durante as eleições. A investigação do Queiroz, com sua mulher ainda foragida, botará outro filho do presidente da República denunciado por corrupção. E a pandemia está muito longe de acabar. Ela só está começando agora a ficar feia, por exemplo, no Centro-Oeste, que é a região que concentra a maior quantidade de eleitores do presidente. Ou seja, estamos no meio do jogo, há muitas variáveis em movimento. Não dá para saber como vai acabar. Mas nesse momento, Bolsonaro, que estava correndo a toda ladeira abaixo, parou. Faz até parecer que é capaz de refletir politicamente. A gente só precisa esperar para ver quanto tempo que isso dura.